Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Bem? Deixa eu colocar aqui que já estou online. Olá, boa noite. Para quem entrou agora. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Que bom. Parece que tem alguém com probleminha no karma para entrar. Como passaram essa semana? Como foram os estudos também? Eu estou tentando colocar em dia. Olha, tem que correr bastante atrás, né? Porque é conteúdo, meu Deus. Uma delícia, assim, mas é um mundo de informações que eu pelo menos nunca tive, assim, e bem profundo, né? Super profundo, assim, tem que ter um foco, assim. Mas pode ir com calma. Por isso que eu falo para só fazer a leitura da apostila e ver o outro vídeo teórico antes da videoconferência, para vocês também não ficarem muito sobrecarregadas, né? Para irem também no tempo de vocês. E aí, como vocês têm o acesso de 1 ano, depois vocês podem ir revisitando tudo. Ah, isso é bem legal, assim, de fazer, porque, por exemplo, eu assisto a aula, né, na terça. Aí na quinta-feira eu tenho que fazer uma atividade que eu tenho que levar minha filha para treinar e lá eu não lá eu posso estudar. Então eu revejo lá os vídeos, eu acho isso bem bom, rever de novo. Parece que, nossa, tranquiliza muito assim as informações. Eu acho que vale muito a pena ver um dia, 2 dias após a aula, que dá uma refrescada, assim, é bem legal. Pelo menos eu, né, que sou meio esquecidona, assim, né, no meu caso. É legal que dá para fazer um pré-estudo, né? Um preparo para vídeo, aí faz a vídeo, depois faz um pós, né? Que daí é quando vocês fazem o exercício da vídeo, depois podem estudar mais. Isso, se todo mundo conseguisse, eu sei que é corrida, a vida, né, da gente é bem corrida, mas se todo mundo conseguisse, eu acho que ajuda bastante, assim. Bem bom. Bom, eu tô caindo de paraquedas hoje. Porque eu, na verdade, eu matriculei ontem. Não, ontem não, na sexta. Então, eu tô hoje na primeira aula, não consegui ainda ver nenhum material, nada, porque liberaram hoje meu acesso. Ah, então tá bom, bem-vinda. Mas aí depois você vai colocando em dia, já a terceira aula, então são 2 semanas. É, tranquilo. Eu fico na dúvida muito assim, reflexões, sabe, Elisa, eu
a minha formação, a minha base, assim, é administração. Claro que até trabalho com recursos humanos, assim, também. Uhum. Eu tenho, assim, até mais ou menos conhecimento na área, né, mas para mim acaba ficando muito no subjetivo, assim, sabe. E mesmo a gente tendo acesso de 1 ano na plataforma, mas a gente não teria acesso a ti se a gente tivesse dúvidas, né, essa é a minha. Eu deixo o canal aberto, assim, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder depois, Uhum. porque, enfim, né, estou em atendimento, daí vão vindo as outras turmas, mas fica sempre em aberto. Tem muitas alunas que vêm depois conversar comigo. Ah, então, estava aplicando aquele exercício que a gente viu na Hum. aula, aconteceu tal coisa, como que é? E então eu deixo esse canal bem aberto, sim. O grupo ele continua, mas o que eu tenho visto é uma tendência mais da procura no individual, assim, Uhum. virem alunas falar comigo e tirar dúvidas, então podem me procurar também, a gente mantém esse canal, tá? Tá. Porque ali nos nossos materiais tem bastante exercícios, né, mas que a gente não consegue fazer todos em aula. E aí Uhum. não tem e aí eu imagino porque não tenha mesmo, um gabarito. Claro, esse tipo não tem É um como, né. exercício reflexivo, exatamente. É, e Uhum. aí eu tenho essa dúvida de: "Poxa, mas o que que eu vou responder para a pessoa? Eu posso responder algo que possa piorar mais ainda a situação dela", entendeu? Não sei, eu fico me questionando, sabe, em relação a isso. Tá. Você está querendo dizer, assim, do que você responde a partir do exercício ou É, do que você responde, caso ela te questione, né, caso ela fale assim: "Tá, mas então o que que eu faço com isso? Como que uhum. eu resolvo?", né. É É isso isso? aí, é isso aí. A gente tem as opções de questionários ali, a gente pode aplicar ou não, né, mas eu Uhum. tenho esse receio, tá, eu vou aplicar e aí eu posso causar um barulho maior do que já estava e que eu não consiga dar conta da situação, sabe. Isso tem Entendo. mexido, assim, um pouco comigo. Olha, o que eu pensei, né, de como eu trabalho também, é claro Uhum, que na psicoterapia, o cliente fica muito livre, por isso que o ideal seria, né, num processo, você não ter uma coisa fechada, né, um tempo de duração, porque se a gente está uhum, falando que cada cliente é único, a gente também está pensando que cada processo vai ser único, né? Então, hum, quando você tem um tempo mais livre nesse sentido, você consegue deixar também as coisas se desenvolverem no próprio tempo do cliente, de que ele vai, leva aquilo, faz uma reflexão e te traz outra coisa, e aí você uhum, aplica um outro exercício, e aí as coisas também vão se encaixando. Por isso que eu falei, né, que o curso ele foi estruturado desde do primeiro momento, que seria esse diagnóstico aí dessa autoimagem, né, que é um mapeamento porque a gente está mapeando ainda, né? O exercício do eu real e do ideal, ele também é um mapeamento, assim, nessa autoimagem. E aí, até o final, que é o 8º módulo, que eu vou falar de pensar as metas, né? De desenvolver metas com o cliente. Só que também o exercício, ele é o que a gente chamaria, né? E até o processo de diagnóstico, eu não sei se isso ficou claro na primeira aula, ou se eu acabei não falando isso, ele já é uma intervenção. Às vezes vocês acham que você tem que dar uma resposta ou você tem que fazer algo, só que não é que você tem que fazer algo. O exercício já é uma intervenção de algo que o próprio cliente vai ter que lidar com a questão. Entende? Então, a gente vai discutir sobre isso. Por isso que eu falo na primeira aula, não se responsabiliza pelo processo, uhum. lembra que o processo é do É da cliente. pessoa. Uhum. É, exatamente. Quer dizer, não é, você nunca faz por ele. Nunca, né, quer dizer, você É você uma faz escolha da pessoa fazer ou não, né. Uhum, exatamente, tem tudo isso, é um processo de muita liberdade, o que a pessoa faz com aquilo, é do processo dela. E aí, é aquilo que eu falei,
a gente vai discutir desses limites também, né? Em alguns momentos surgem perguntas aqui que daí eu falo, não, mas isso daqui, então, é para psicoterapia. Aí é o caso de vocês indicarem, encaminhar, falar, olha, isso daqui seria legal você olhar numa psicoterapia. Mas vocês vão ver que os clientes, eles dão um retorno muito positivo, assim. Não estou falando só do meu trabalho, estou falando do que eu escuto das alunas que não são psicólogas e que me trazem isso, né? Elas trazem, eu tenho alunas de mentoria, né, que depois começam a fazer mentoria comigo, e aí elas começam a me trazer, olha, eu tenho feito assim, e elas gostam muito, e elas se abrem, e é muito importante para elas, e elas não são psicólogas, elas, né, estão atuando, às vezes nem é na consultoria de imagem, porque eu tenho tido muita procura também de quererem fazer o curso, porque querem fazer esse trabalho com imagem e autoestima, né? Querem trabalhar com isso, não querem fazer a consultoria. Então, assim, vai muito mais da tua segurança e desse conforto de você soltar mesmo, desapegar e ter essa clareza de que o processo é do cliente, do que a conscientização, a responsabilidade, que é aquela coisa de ser coagente mesmo, né? Então, Entendi. é muito importante isso. Acho que vai mais do teu trabalho interno Tá. do que... Entendi. É isso aí. Realmente acho que faltou. E só para te reconfortar, assim, te confortar, realmente tu tinha explicado, tá, Eliseu, que me perdi um pouco aí nas minhas expectativas também, e eu acho que eu fiquei muito na ansiedade de aplicar já os questionários, e não é assim, né? Para algumas pessoas eu vou aplicar uns, para outros, para alguns talvez todos, talvez nenhum, né? Vai depender muito de como a condução está indo. Tá. Mas eu te agradeço. Tu tinha explicado, sim. É bom falar sobre isso, é bom você trazer, a gente falar sobre, até para vocês ficarem mais tranquilas, poder falar sobre, né? Porque às vezes angustia mesmo. E eu me identifico pensando em quando eu comecei a atender, porque mesmo fazendo psicologia, a gente também tem essa angústia de, mas eu não vou resolver a vida das pessoas, o que elas vão sair daqui com isso? Não sou eu que vou lá e falo o que elas têm que fazer, e não, e assim, é um trabalho interno mesmo, que depois você vai conseguindo cada vez mais, assim, deixar o cliente completamente livre no processo dele, na existência dele, na vida dele, né? Então, é isso. Obrigada, Bom? obrigada. Imagina. Bom, vamos lá, né? Acho que não tem mais ninguém, já temos 12 participantes aqui, alunas. Deixa eu só organizar aqui. Peraí. A nossa colega do Japão, a gente nunca vai conseguir conhecê-la, eu acho. Oi, pessoal, queria até aproveitar. Tudo bem? Eu sou a Fernanda, moro na Turquia, aqui são 3h15 agora, então eu também vim aqui, não sei até que horas eu vou ficar, são 3h15 da manhã, e eu tenho uma bebezinha também, ela pode acordar e eu vou sair, tá bom? Mas eu queria muito ver a carinha de vocês, e tenho visto as aulas gravadas, fazendo os exercícios, mas eu queria muito participar ao vivo também, tá bom? É um prazer. Que você veio, bem-vinda. Obrigada, para mim também é um prazer. Legal. Que gostoso, grupo grande. Bom, vamos lá. Mesmo para quem está chegando agora, não assistiu ainda as outras aulas, fiquem tranquilas, depois vocês vão retomar, qualquer coisa também, só me perguntar, não tem problema, trazer questões. Mas hoje a gente vai falar da relação com o espelho, e eu vou trazer 2 técnicas de trabalho com o espelho, tá? E aí vocês vão ver que essa aula, ela vem muito numa continuidade da aula passada, pensando nesse processo que a gente começou, né, a ver, a conversar, que é do desenvolvimento da nossa autoimagem, tá?
Então, como nós vimos na aula passada, esse processo de adquirirmos uma consciência corpórea, que é a gente sentir, né, lá nos primeiros estágios do nosso desenvolvimento, que nós temos um corpo, né, um corpinho ali que é nosso. E isso vai se desenvolvendo, espero que isso tenha ficado bem claro na aula passada, que isso se desenvolve junto com um processo de consciência do nosso eu, né? De que a gente é um eu e tem um corpo. E aí, dentro desse processo também, né, de desenvolvimento do eu, a gente tem a integração do nosso self, né, que eu falei que a gente pensar que é o nosso mundo interno. Então, tudo isso vai acontecendo nesse processo de diferenciação que nós adquirimos, né, no nosso amadurecimento, onde a gente consegue se diferenciar da nossa mãe. E isso vai ter uma grande importância na nossa autoimagem. Então, pensem que a criança ali dos 6 aos 36 meses é um momento muito significativo e que vai dar a nossa base psíquica, que vai dar a nossa sustentação. E principalmente aquilo que a gente vai receber do meio, né? Então, o afeto que a gente recebe dos nossos pais nesse período vão dando o nosso sentimento de valor, vão dando o nosso senso, né, de amor próprio e de autoestima. Então, pensem também que, da mesma forma que tudo isso começa a se desenvolver ali, né, tudo isso que eu estou falando, a nossa autoimagem, a nossa autoestima também está nascendo desse processo. Então, esse eu, né, só para ficar bem um resuminho mesmo, bem didático, ele vai se constituindo por esse esquema corporal, né, esse sentimento de que a gente ocupa um espaço com o nosso corpo, a nossa imagem corporal, que é a imagem mental que nós temos sobre a nossa parte física, e que também é criada por tudo aquilo que a gente escuta da nossa mãe, dos nossos pais, sobre o nosso corpo, e depois pela sociedade. Então, a imagem corporal, assim como a autoimagem, ela tem grande influência nessa relação com o externo, pelas reações que a gente vai recebendo do nosso meio e que a gente vai introjetando. Então, tudo que a gente escutou, e aí vocês podem começar a ter, lembrar, acessar isso, até para isso ir fazendo mais sentido para vocês. O que vocês escutavam, né, na infância sobre o corpo de vocês? O que os adultos diziam, né? É um corpo pequeno, é forte, é grande? Com quem que parecia, né? Se era considerado um corpo belo, bonito, ou se não, se algumas coisas desse corpo eram consideradas feias, né? Então, que reações que você recebeu, né, e que a gente recebe desses pais, dessa família em relação ao nosso corpo e também em relação ao nosso eu que está se construindo ali, né, de quem a gente é e que vai dando quem a gente começa a pensar que a gente é, né, nesse processo que eu falei de internalização, a partir do que a gente vai ouvindo. Então, tudo isso, né, quando bem estruturado, digamos assim, vai compondo um self integrado, né? E quanto mais integrado, mais fortalecido. E isso também vai dar depois, e aí quando eu falo depois, em outras fases, onde a criança já é maior, onde ela já está num processo maior de socialização, né, que ela está ali na escolinha, que ela já não está mais tanto com os pais, isso também vai dar o quanto ela vai se desenvolver ali no meio social,
e o quanto ela vai se influenciar ou não por aquilo que ela está escutando. Então, uma criança que vai, por exemplo, para a escola e ela sofre um bullying ou ela começa, sei lá, um professor começa a dizer coisas negativas em relação a ela, se ela estiver fortalecida, né, se ela já recebeu uma boa base desses pais, aquilo vai ter um peso menor de uma criança que já vem de um lar ou de uma família que a recebeu de uma forma muito negativa e aí depois ela ainda sofre isso de novo. Então, é por isso que eu falo que é essa questão dessa base, dessa estrutura. Isso vai dar o quanto vai ter ali, nessa integração, um fortalecimento. E isso principalmente vai acontecer, então hoje a gente retorna um pouquinho para falar dessa relação com a mãe, né? Então, quanto mais autêntica, mais genuína também, afetiva essa relação, mais se desenvolve uma boa autoestima e um amor próprio. E aí, para falar sobre isso, eu coloquei lá na plataforma, depois leiam esse texto com calma, que é um texto do Winnicott. Ele é um pediatra, ele começa, né, o trabalho dele como pediatra, principalmente observando os bebês com as mães, né? As mães levavam os bebês para o consultório dele, ele fazia as consultas com o bebê ali no colo da mãe, ele ia conversando com essa mãe para entender como que era esse bebê, e aí ele começou a se voltar para essa relação entre a mãe e o bebê. E aí depois que ele se torna um psicanalista. E aí ele escreveu esse texto que eu coloquei para vocês, que é do estágio do espelho. Às vezes vocês vão encontrar como estágio ou estádio, mas é realmente se referindo a uma etapa que vai falar dessa relação com o espelho. E anterior a ele, tem um texto do Lacan também em relação a esse estágio do espelho. Só que o olhar de cada autor, ele é diferente. Então, eu trago do Winnicott porque dá para a gente entender melhor essa relação que vai se construir com o espelho, que nasce dessa relação com a mãe. Então, ele faz uma leitura do conceito que é colocado pelo Lacan, e aí ele entende isso por esse viés do que ele observou e do que ele estudou no consultório, se voltando para essa relação entre o bebê e a mãe. E aí ele vai falar que esse processo, ele ocorre, né, sendo saudável, ele vai ocorrer quando nós temos uma mãe que é suficientemente boa. O que é isso? É uma mãe que consegue cuidar das demandas do bebê. E, ao mesmo tempo, conforme esse bebê vai se desenvolvendo, ela vai apresentando o mundo para esse bebê em pequenas doses. E esse processo de apresentar o mundo para ele vai criando essa diferenciação entre o bebê e ela. Então, no primeiro momento, tem aquela coisa que eu falei de a gente ficar ali misturado, né? Tem o nascimento e a gente ainda está num processo de mistura. E a mãe também, ela vai num processo de simbiose com esse bebê para se conectar com ele e para conseguir entender quais que são as necessidades dele. E aí, nesse processo, o que vai acontecendo? Ocorre uma relação de espelho. Então, pensem que a mãe, quando ela segura o bebê, olha para o bebê, escuta o choro do bebê, vai até ele e busca entender quais são essas necessidades, ela está fazendo um espelhamento. Então, por isso que é uma relação de espelho. Nesse processo de espelhamento, ela também está refletindo para aquele bebê quem ele é. Então, a gente passou por esse estágio, onde a nossa mãe refletiu para nós que a gente é ali. Ela é esse primeiro espelho. E depois, isso que vai compondo a nossa relação com o outro. Quando vai acontecendo essa separação,
é o primeiro momento que surge um outro. Porque para surgir um outro, a gente precisa estar separado, senão não tem outro, tá tudo num só, né? Quando separa e tem o eu, tem o outro também. Então, isso também, de alguma maneira, vai refletir na relação que a gente vai estabelecer depois com as outras pessoas, que de alguma maneira também serão espelhos para nós. Então, pensem também, quando eu falo da técnica das 5 pessoas, né? Então, como que você acha que o outro te vê? De alguma maneira, o outro também é um espelho, né? Não é que vai ser o tempo todo, mas é uma relação de espelho também. Então, isso também vai ser crucial para o estabelecimento da nossa relação com o outro. E a nossa autoimagem, a nossa autoestima, o nosso amor próprio também vai se construindo como um reflexo dessa relação. E principalmente dessa primeira relação com a nossa mãe. Então, tem uma frase também, que daí não é do Winnicott, é do Sartre, que ele fala: o outro é aquele primeiro que me olha. Pensem que esse é o primeiro olhar que a gente recebe. É essa mãe olhando para a gente. Então, por isso que o outro é aquele primeiro que nos olha, né? Então, esse processo, ele é muito importante, é uma chave muito importante para o nosso desenvolvimento. E é essa primeira relação que vai compondo o nosso olhar também para com nós mesmos. Então, por isso que é tão crucial nesse processo de desenvolvimento da nossa autoimagem, tá? E aí, uma coisa muito importante. Quando eu falo mãe, tá? É quem está exercendo este papel, tá? Quem está cuidando deste bebê neste primeiro momento que ele mais precisa. Eu não estou dizendo que precisa ser aquela que gerou, que deu à luz, tá? É quem está fazendo essa maternagem. Então, pode ser o pai, pode ser o pai e a mãe, todo mundo que vai cuidar desse bebê naquele momento é mãe, né? Então, pode ser uma avó, podem ser 2 pais, podem ser 2 mães, podem ser, entendeu? Pode ser uma cuidadora. Então, é quem está fazendo aquela maternagem, tá? Não atrelem isso que tem que ser a mãe ou aquela que gerou biologicamente aquele bebê, tá? Então, é todo aquele que se coloca nesse lugar de cuidar, tá? Quem está realizando essa função materna. Então, é aquela pessoa que vai de encontro ao bebê quando ele demanda algo. Como que ele demanda algo? Chorando, né? Então, esse bebê depende que este outro venha até ele para sobreviver. Ele não sobrevive sozinho, né? Então, é quem está fazendo esse papel. E aí, essa pessoa que está se colocando nesse lugar da mãe, essa mãe suficientemente boa, é aquela que está completamente atenta, voltada às demandas do quê? Não são só demandas de necessidade de sobrevivência, são demandas de amor, tá? Então, como que ela ama esse bebê? Compreendendo as necessidades dele. Então, ela vai de encontro a ele e traduz essas necessidades. Então, que momento que ele precisa do alimento, do peito, de carinho, né? Às vezes é só um carinho, um aconchego, de calor, né? Então, é nesse sentido de traduzir essas necessidades e essas demandas físicas e emocionais. Por que eu estou falando traduzir? Porque o que o bebê vai precisar em cada momento não é algo claro, não é igual, né? Os bebês não são iguais e não, então essa coisa de você tem que fazer isso de horas em horas, né? Como se todos nós fôssemos iguais e não é assim,
né? Então, por isso que tem que ter essa questão dessa simbiose, dessa conexão, para realmente entender quais são essas demandas. E, às vezes, errar, né? No sentido dessa busca de o que está acontecendo, o que esse bebê precisa, por que né, ele está chorando, isso não está resolvendo, né? O que ele está demandando. E aí, nesse processo também, que ela vai conseguindo compreender e atender essas necessidades, que ela vai se separando também. Por quê? Porque nós já nascemos, como eu falei na aula passada, com um temperamento, né? Já existe algo que nos diferencia, né? Por isso que os bebês não são iguais, por isso que se você pega também irmãos, né? Então, um era de um jeito, né? Um dorme muito, o outro mama muito, ou com o outro é mais risonho naturalmente, outro menos, né? Então, assim, tem reações que já são de alguma maneira de algo que nasce conosco, né? De um temperamento ali já inicial. E aí, nessa experiência com a mãe, ocorre um processo, né, que acho que eu já falei, de dependência total. Só que precisa ocorrer essa dependência total para depois ocorrer essa diferenciação e essa separação. E aí, essa diferenciação e separação é nessa capacidade dela de entender o que esse bebê precisa. E também o quanto ela está transmitindo um sentimento ali de aprovação. E às vezes, o que já acontece ali, na forma que ela segura, que ela olha para esse bebê, também já podem vir sentimentos de desaprovação, de como que ela recebe também esse temperamento. Então, tem uma interação ali muito importante que ela é não verbal e que vai dizendo do quanto essa mãe, ali nesse processo, está aceitando esse bebê. Se é bom, se é seguro para ele ser quem ele é. Ou se não, ou se de alguma forma ela o está rejeitando. Então, nesse sentido, também é um primeiro espelho. Refletindo, dizendo quem a gente é antes da gente começar a ser de fato, né? Já vai dando um norte, uma linha, digamos assim. Então, a forma como essa mãe vai reagindo a esses chamados é também um jeito de dizer o quanto esse bebê é merecedor de amor, de cuidado. De alguma forma, ela está transmitindo isso. E aí, a gente vai internalizando, como eu disse, né, um alimento emocional do qual o bebê se alimenta, e aí vai construindo esse senso de amor próprio. Quando ele entende e sente que ele está sendo amado de uma forma segura, que essa mãe vai estar ali, que ela também não vai desaparecer. Isso nesse primeiro momento, onde ainda não há essa total separação, né? Então, é uma combinação também de como que essa mãe se coloca e como que a gente vai também, o bebê, né, vai interpretando isso. Então, faz parte também não só do que se recebe, mas de alguma compreensão também do que se recebeu. Então, quando eu falo dessa mãe suficientemente boa, eu estou dizendo também de um sentimento dela que é genuíno e que é transmitido ao bebê. Então, não pensem que essa mãe não vai cansar, né? Que ela vai estar cansada às vezes, não aguentando, mas internamente aquilo está seguro, do quanto ela deseja cuidar daquele bebê, do quanto ela o ama, aquilo é transmitido, tá? Então, mesmo às vezes aparentemente aquele bebê que tem tudo materialmente, que parece que foi muito planejado, desejado, inconscientemente ele pode ser rejeitado por essa mãe. Então, pensem também que é um processo complexo de cuidar, de doar, né?
de doar um corpo a um outro, né, que não fala, que só chora, e que por isso precisa ter essa tradução. Então, pensem também, quando eu falo, às vezes, né, às vezes é a mãe que acabou de parir esse bebê e aí ela tá exausta, aí ela tem uma depressão pós-parto, ela não tem nenhuma ajuda, ou alguém que esteja ali também, não só ajudando, esteja ali o quanto ela está também, né? Então, muitas vezes essa relação pode ficar comprometida. Então, por isso que é importante uma rede, e por isso que eu falo o quanto não é direcionar isso só para a mãe, né? É uma rede que possa estar cuidando desse bebê, né? Não precisa, e o ideal é que ela não esteja sozinha, né? E aí o que é importante é que prevaleça para esse bebê nesse processo esse sentimento de segurança, esse sentimento de que as necessidades dele estão sendo atendidas e satisfeitas nesse período de dependência. E isso, de alguma forma, depois vai dar o quanto o adulto, aí vamos, né, a gente está aqui no desenvolvimento, aí vamos pensar depois no adulto. O adulto que depois vai se cuidar, vai se amar, normalmente é um adulto que sentiu e entendeu que ele foi cuidado e amado de maneira segura, tá? Então, é nesse processo que nasce esse amor próprio. Por quê, né? É como se a gente também internalizasse nesse espelho uma mãe interna, tá? Então, a gente internaliza essa mãe nessa primeira relação, nessa forma como ela se coloca conosco. E é isso que vai dando essa nossa capacidade de cuidarmos depois de nós mesmos. Essa capacidade de se autogerir, de se cuidar mesmo, de estar consigo mesmo, nasce desse processo. E essa compreensão, eu gosto muito dessa aula, porque isso é muito importante para a gente pensar algumas coisas, assim, até para a gente falar de autocuidado. Né? É um tema muito presente quando a gente está falando de autoestima, de amor próprio. E isso também já traz uma diferenciação de que nunca a gente pode achar que se cuidar, e isso eu falo isso porque vem muito isso na publicidade, né? Como se o se cuidar fosse uma coisa estética. Né? Então, se cuidar fosse só cuidar da tua parte ali estética, usar um produto na pele, fazer alguma coisa no cabelo, como se fosse só isso, né? Que é o que eu sinto que é muito veiculado pela indústria da beleza, né? Que é vender este cuidado ou este autocuidado. Né? E que, na verdade, é mais um jeito de manter a gente insatisfeita e consumindo. Então, pensem que nessa perspectiva dessa mãe interna, o se cuidar é poder se amar, desenvolver para conosco esse olhar materno, né? Um olhar para consigo mesmo que seja amoroso. Mas como isso, né? Porque muitas vezes daí fica aquela coisa, nossa, mas como eu faço então para me amar, né? Aonde que isso começa? Como que isso se desenvolve? E aí, vem do quê? Se a gente pensar nessa mãe aí suficientemente boa, primeira coisa, ela tá em quê? Sintonia e conexão com o bebê. Então, você precisa estar em conexão com você mesma, né? E daí, depois, o que ela faz? Ela se volta para esse bebê e entender as necessidades dele em cada momento. É isso que é o se cuidar de fato. É o nosso cliente poder se perguntar do que ele precisa, o que ele como um todo precisa, o que o corpo dele precisa,
né? Porque nós temos diversas necessidades, né? Então, nós temos necessidades emocionais, físicas, de expressão, de contato, às vezes de isolamento, às vezes de comunicação. Então, quais são as reais necessidades do cliente, né? E não é só a gente ouvir isso, é ele poder se ouvir nesse sentido, né? Então, a gente tende hoje a achar que esse se cuidar é atender a demandas estéticas, e isso se coloca na nossa relação com o espelho. A gente tende a olhar para o espelho já com o intuito de dizer o que está errado, né? O que precisa ser modificado, o que precisa ser alterado. Então, nesse contexto, o texto do Winnicott, do Estágio do Espelho, tem até um momento que ele fala disso, né? Que a menina, né? E aí já é em um outro momento, não é mais o bebê, né? A menina que já se olha no espelho e que vai se sentir bem com ela mesma, que vai se sentir bem na própria pele, é porque, subjetivamente, ela vê a mãe ali e sabe que essa mãe está em conexão com ela, né? Com aquilo que ela está vendo. Tem uma mãe interna ali, né? Internalizada, que é amorosa, que a aceita e que se vê bem, né? Então, é nesse sentido, por isso que trabalhar com a autoimagem, né? E quando a gente está falando de um trabalho com a autoimagem dentro da consultoria de imagem, ele nunca pode ser, como eu já falei e vou falar sempre, não pode ser uma vestimenta desconectada do sujeito, né? Porque quando você desconecta, quando você só pensa no externo, quando você só pensa numa demanda de como o outro, então, como você quer ser visto, o que os outros esperam, você está desconectando das reais necessidades daquela pessoa que está ali, né? Então, que foi o que eu falei da aula passada também. Precisa voltar-se para esse sujeito, de como ele precisa se sentir, qual é a necessidade dele, de fato, né? Porque o que ele traz, assim como uma primeira demanda, nem sempre é de fato isso, né? Nesse encontro com o outro, como que ele precisa se sentir, né? Então, não é um se cuidar, se vestir para mostrar para o outro. É pensar no que realmente vai satisfazer o teu cliente, completar de alguma maneira. E que após isso, isso tem um reflexo no outro. Então, esse senso de cuidado, de como que ele vai se colocar, vai afetar muito a autoimagem e a autoestima. Né? A gente estava até discutindo no grupo, né? Então, o que é essa autoestima, que às vezes fica confuso, né? Em relação à autoimagem. Mas é essa percepção do próprio valor, e principalmente pensar o quanto ela é interna. Ela não é sobre como o outro reage a nós. Né? Principalmente porque a gente não vai agradar sempre, né? Então, é aquilo que eu falei, essa base, essa estrutura, ela precisa estar bem ali, né, integrada, no sentido de que o outro não tenha esse peso maior do que a questão do interno, porque, na verdade, a questão também é sempre como que a gente vai se sentir, é sobre como nós reagimos a nós mesmos, e sobre como nós reagimos ao olhar do outro também, né? Então, uma cliente que tem questões ali de autoestima, o que muitas vezes vai acontecer? Ela precisa de espelhos outros, né? Pensem nessa relação que eu falei, que o outro é um espelho. Espelhos outros que confirmem o tempo todo, que fiquem dizendo o tempo todo que está tudo bem com ela, que estejam aprovando quem ela é. E, às vezes, num sentido até mais profundo, emocional, uma demanda de que o outro cuide dela. Então, pensem nessa falha aí dessa mãe interna, né? De não conseguir se autocuidar, se autogerir. E aí eu estou falando isso também porque
Muitas vezes é nesse processo que a cliente vai chegar. E é importante que ela fortaleça essa mãe interna, né? Que quando eu falo isso, eu estou querendo dizer, no fundo, fortalecer essa autoestima, esse amor próprio, para que ela possa caminhar sozinha, para que ela não fique dependente de você, né? Que é assim que ela vai desenvolver essa boa autoestima. Então, isso até fala um pouco do que a gente estava conversando no começo da aula. Essa angústia de querer fazer para o cliente. Quando é você que tenta fazer, você já não tem ganho de autoestima, porque ele precisa desenvolver isso nele mesmo. Tá? Então, ele precisa desenvolver essa autoestima, esse amor próprio, para ele ter um senso de confiança em si mesmo, de conforto em estar na própria pele, no próprio corpo ali, de estar com ele mesmo. Para que esse olhar do outro, né, para que esse espelho outro não seja aterrorizante, né? Não seja também destruidor de alguma maneira, para que ele possa estar seguro de quem ele é. E também para que esse olhar interno não seja mais negativo, para que não seja, digamos assim, uma mãe interna negativa, entende? E aí, eu vou trazer aqui para vocês um trecho que eu gosto de trazer nessa aula. Ele está no livro Encontros com o Self, tá? Tá lá nas referências bibliográficas. E eu acho que ele ilustra muito bem como que é essa relação com o espelho, que às vezes fica um pouco abstrato, né? Que a gente está falando de um espelho também psíquico, né? Então, eu acho que esse trecho ele vai ilustrar bem. Pensem que é uma cliente falando. Eu estou tão cansada de esperar para ver o que os outros desejam e o que os outros estão pensando e como os outros irão se comportar antes que eu possa fazer alguma coisa eu mesma. Sinto às vezes como se estivesse carregando comigo um armário portátil com roupas emocionais, acessórios que eu posso vestir de acordo com a audiência que tenho. Há vezes em que parece que eu mudo tanto durante o dia que não posso nem me reconhecer no espelho. E o pior disto tudo é que, mesmo quando os outros parecem aceitar e gostar de mim, não consigo acreditar. Então, olha que interessante, né? Como que tá, né? Como que tá esse self, né? Não tem um self integrado, né? Tanto que ela olha para o espelho e não se reconhece. Tanto que ela precisa desses outros, ela precisa desse armário portátil que ela fala, né? Esse armário emocional. Porque não tem uma imagem ali construída, né, de si mesma, uma autoimagem fortalecida ali, né? Precisa ficar buscando no outro. Então, o que essa cliente, né, nesse trecho, o que está internalizado? Acho que a primeira coisa que dá para pensar que é um sentimento muito forte de insegurança, não é isso? Então, parece que tem falta desta mãe interna que se auto-acolha, né? Que lhe dê essa segurança, essa autoconfiança de tomar decisões, de fazer escolhas, de dizer, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu sou, né? Ou é isso que eu quero ser, é isso que eu quero desenvolver, né? De ser quem se é, de se colocar ali. Então, por isso que ela procura todos os dias pessoas que confirmem quem ela é em cada momento e que digam que está tudo bem com ela, ou o que ela tem que fazer. Ela não se reconhece no espelho, né? Mas não é só no espelho quando ela se olha, ela não se reconhece, né? Pensem nesse espelho psíquico, né? Então, ela não sabe ali quem ela é. Notem como a relação com o espelho, ela não é apenas sobre a imagem refletida ali, né? Quando a gente fala relação com o espelho, é um espelho também interno, é um espelho subjetivo. É como essa imagem também é sentida, né? E ela não consegue se sentir bem
mesmo se o outro, né, se ela recebe que o outro gosta dela ou a aceita, ela não consegue, porque isso não está internalizado, né? Tá uma coisa completamente separado, né? A imagem dela é interna e o que está fora, né? Por quê? Porque ela não se gosta, ela ainda nem sabe quem ela é para se amar, né? Ela não tem a possibilidade também até de se aceitar, porque ela ainda não construiu, parece, quando a gente fala desse self, desse eu. Tem alguma falha ali, né? Então, a gente pode pensar que tem uma falha nesse amor próprio, né? Que tem uma falta em se sentir plenamente com ela mesma, plenamente amada, né? Então, são coisas que vão caminhando juntas, essa construção e esse amor para consigo mesma. Então, de certa forma, a gente pode dizer que é um sentimento de desamor que ela está carregando ali, que ela construiu para si, né? Onde ela precisa o tempo todo de uma confirmação. Então, para a gente entender um pouco melhor, conectar um pouco melhor essas duas coisas. A mãe suficientemente boa, o que ela faz na prática, tá? Então, ela pode ali não estar com frio, tá? Mas ela sabe que o bebê dela está. Então, nesse processo também, por isso que às vezes pode ficar confuso, porque eu falo, primeiro ela fica meio misturada, porque ela precisa entender quais são as necessidades desse bebê, ela precisa estar em sintonia com ele. Depois, de alguma maneira, ela vai se separando, porque é um processo ali contínuo. Quando ela sabe que, mesmo que ela não está com frio, o bebê dela está, notem que ela já está fazendo uma diferenciação, uma separação. Então, a mesma coisa se ela não está com fome, mas ela entende que o bebê dela está com fome. Ela já está dizendo: você é diferente de mim e está tudo bem. Então, por isso que é amor, né? Eu acho que se eu pudesse traduzir o que define amor, é você dizer para o outro que você gosta dele, que está tudo bem com ele, mesmo ele sendo diferente de você. Porque isso é aceitar o outro na singularidade dele, né? Então, é ali que ela se diferencia. Cuidar do outro é se diferenciar também. Essa aula, esse texto do Winnicott, ele é muito importante. Se vocês entenderem isso, vocês não precisam estudar mais nada de empatia, porque isto é empatia. É você conseguir olhar para o outro e saber o quanto ele é único, o quanto ele tem necessidades específicas, o quanto ele é diferente de você. Então, o Winnicott, ele é muito bom também na compreensão desse tema. Mesmo ele sendo, né, de uma linha ali que é a psicanálise, eu percebo que eu já vi falarem do Winnicott na fenomenologia, né? Eu já tinha visto o Winnicott bastante na faculdade. Então, assim, eu escutei sobre o Winnicott no processo de formação de coaching. Já vi comportamentais falarem do Winnicott. Então, assim, ele acaba sendo universal quando a gente vai falar dessa relação mãe-bebê e nessa construção do eu e do self, né? E aí ele fala também que num processo de psicoterapia, nós precisamos ocupar o lugar dessa mãe suficientemente boa ali com o cliente, entendendo em cada momento, ele até fala que o cliente ali, o paciente, ele pode regredir de maneira meio que a retomar esse processo lá atrás de desenvolvimento dele, né? Então, onde o psicoterapeuta ali, ele pode se colocar a escutar e de alguma maneira simbólica, né? Que a gente não vai fazer exatamente, né? Ali como era a mãe, mas de alguma forma, dentro ali do setting, atender e acolher essas demandas do cliente, do paciente. E tudo aquilo que não for, isso é muito importante, o que não for possível de ser atendido, que é aqui também que ocorrem duas coisas. É aqui que tem essa separação também, né, da mãe com o bebê,
E é aqui que traduz também o que é uma mãe suficientemente boa. É uma mãe que falha, tá? Em algum momento ela vai falhar. Não é a mãe que falha o tempo todo, né? Ela atende essas necessidades, ela compreende, mas em algum momento ela vai falhar. E quando que normalmente essa mãe vai falhar? Quando o bebê já está de alguma forma maior, mais maduro. É como se ela tivesse uma intuição de que naquele momento, né, não é uma coisa pensada. Naturalmente é como se ela soubesse que naquele momento ela falhar não vai ser um problema tão grande. Não vai ter grandes consequências e inclusive vai ser saudável, porque vai dar esse processo de alguma forma, amadurecimento, né, de independência, né, começa ali algum processo nesse sentido. Então, a mãe suficientemente boa, ela falha. Então, isso é muito interessante, até para a gente pensar, né, ideias que a gente às vezes internaliza de perfeccionismo, né? Quando eu falo daquela pessoa que está muito naquele ideal de perfeição, né? O quanto para o processo de desenvolvimento é importante isso também, essa falha, né? Então, quando a gente se coloca ali, né, em espelho com o nosso cliente, né, em empatia, também não significa que a gente vai ali, não vai falhar, né? Isso é importante também para essa angústia, às vezes, de como a gente se cobra e se coloca enquanto profissional, tá? Então, é muito importante entender essa questão da mãe suficientemente boa, do quanto que é importante essa questão da empatia, do não julgamento, da compreensão do que realmente o seu cliente precisa, o que realmente faz sentido para ele, entendendo que ele é diferente de você. E isso também vai criando uma possibilidade, um grande senso de autenticidade, né? É como se a gente também estivesse dizendo, assim como essa mãe suficientemente boa, a gente dissesse para o nosso cliente que está tudo bem em ele ser quem ele é. Por quê? Porque se ele está numa autoimagem negativa, se ele está com uma baixa autoestima, se falta em amor próprio, provavelmente ele ouviu que não, né? E o que a cultura sempre falou, o que a cultura sempre fala para as mulheres, né? Normalmente se você é uma coisa, não tá bom, você tem que ser, né? Tem uma cobrança. Então, é a gente criar esse espaço também para surgir essa autenticidade, né? Então, essa é uma ideia, assim, muito importante que o Winnicott traz, que eu acho que a gente precisa trazer em qualquer processo de atendimento a um outro, né? E também isso nos faz entender como não tem fórmula, né? Como não existe um jeito rápido de mudar e melhorar a autoestima. E como precisa acontecer primeiro um processo de fortalecimento da autoimagem. E até essa questão que surgiu no início da aula. Às vezes é só um processo iniciado, normalmente é isso, é um processo que você vai iniciar com o cliente e que ele vai caminhar a vida toda. Porque é isso também, não é que se chega num estágio, então agora eu tenho muito amor próprio e não preciso é um trabalho constante, mas que se inicia ali, né? E que nasce ali. Então, é muito importante pensar nisso, né? Que não é que você resolve ou você coloca um exercício, que esse exercício ou alguma coisa que você vai fazer que vai trazer essa autoestima. Não, é uma relação também, como você se coloca ali e que teu cliente vai internalizar, né? Então, é um processo que ele internaliza também na relação com você. Você ali também como um espelho. E aí onde ele pode construir essa relação com você e com ele mesmo. E aí, para a gente pensar um pouquinho também até, para não ficar muito abstrato,
E também para não ficar também muito preso nesse primeiro momento do nosso desenvolvimento, né? Esse momento é crucial, esse momento é a base, mas também é claro que é importante pensar como que a autoestima vai se desenvolvendo depois nas crianças, né? Então, acho que já deu para entender o que é muito importante, né? Calor humano, né? Amor, carinho. Ai, Lucelena, né? Quer perguntar? Pode falar. Oi. Agora falando do espelho, eu tive uma curiosidade de perguntar, porque aconteceu num atendimento. Tá. Aconteceu no atendimento uma cliente que ela trabalha com eventos e de festas infantis. E o nome dela está muito relacionado, a imagem dela está muito relacionada ao trabalho, porque ela tem é como se ela vestisse um personagem, né? Então ela tem um nome Tá. característico já da personagem, por exemplo, sei lá, fada, sei lá, um personagem, e todo mundo chama ela só por esse nome e tal. E aí ela começou a fazer um processo de terapia, porque ela já não estava mais se reconhecendo, enfim, e ela me procurou. E quando eu pedi, né, porque era online, ela não mora na mesma cidade e tal, e quando eu pedi para ela fazer um exercício de ela ir até o guarda-roupa, olhar para as roupas dela de como, né, ela na pessoa, digamos, física, não jurídica. Ela travou, ela não conseguiu, ela falou que ela não se via com aquelas roupas e que ela pediu um tempo para ela melhorar mais, que ela não ia conseguir ir adiante. E ela sabe dessa relação que ela tem com a imagem dela. Ela falou que é um trabalho para ela escolher roupa, para ela, né, pessoa física. Então, eu fiquei assim, sério, eu fiquei meio, nossa, como eu queria muito, né, e quero, eu acredito que um dia ainda isso vai acontecer, de ajudá-la, né, pelo menos assim, a dar uns passos para isso acontecer, mas na minha pergunta aqui com essa relação do espelho, né, é porque essa construção da imagem profissional dela começou muito mais tarde, né? E aí, tem a ver com essa questão, às vezes, de não estar bem formatada na infância e depois você entra num caminho que te leva também a não se perceber mais e isso vai indo por um caminho e aí tu se perde. É isso, mais ou menos? Porque eu fiquei bem assim, sabe? Porque quando eu pedi para ela, né, se olhar mesmo no espelho e buscar as coisas dela, aconteceu esse choque que ela não conseguiu mais continuar. Tá. Que interessante. Eu vou te falar, mas antes eu queria saber uma coisa. Essa cliente veio agora ou não? Porque você não chegou, você não estava fazendo o curso ainda. Você não fez nenhuma das técnicas com ela. Não, já foi ano passado isso. Ah, foi ano passado, tá. Ela foi lá em junho, julho do ano passado. E ela estava super empolgada, assim, no começo. Ela topou fazer algumas coisas, assim, que eu tinha sugerido para ela começar a fazer, né, experimentar, testar, tudo com muito tato, muito jeito, muito, né, respeitando. E aí, quando chegou nessa etapa, foi bem chocante, assim. Tem um exercício que tá lá na plataforma, que eu ia falar nessa aula um pouquinho depois, mas já vou falar agora. Que é fazer uma linha do tempo, pedir para a cliente fazer uma linha do tempo com as fotos dela, desde a infância até o momento atual. E aí ir falando, né, de como que era cada foto, porque ali a gente tem um material também de como que estava isso, como que essa criança era cuidada, vestida, como que era esse olhar, porque isso que você está trazendo, tem várias coisas aí, e aí só dá para saber mesmo ouvindo essa cliente
e vendo como que isso se estabeleceu para ela. Por isso que esse exercício é interessante. Mas é muito comum, só que eu acho que assim, esse é um caso mais interessante ainda, porque tem uma coisa que é esse universo infantil, né? Que você falou, que é da festa infantil, então meio que de uma personagem ali das festas infantis. Mas acontece muitas vezes, que é um pouco aquilo que eu falei de uma autoimagem ali mais cristalizada, que quando você vai para o momento do guarda-roupa, e o guarda-roupa ele é muito sintomático, a gente vai falar mais disso depois, quando eu falar mais da questão do estilo de vida, mas às vezes a cliente realmente ela só tem peças ali que é desse eu profissional, né, dessa imagem profissional. E aí a gente pergunta, né, a reflexão é, cadê o eu, né? Cadê a pessoa, né? Só tem ali essa imagem profissional, só tem esse eu ali profissional? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é que às vezes é um pouco isso que você falou mesmo. Não ocorreu essa construção ali desse eu, desse self, e aí ela cola, né, numa imagem. Então, ela fica ali colada naquela imagem ali da fada, sei lá, daquele personagem ali, e assim, e o natural é haver muito medo, né? Por isso que deve ter sido muito difícil quando você pediu para ela ir olhar o guarda-roupa, porque daí ela pode ter entrado em contato com o fato de que se tira esse personagem, não sobra nada, né? Quer dizer, se tira aquela fantasia, né? Aquele eu ideal que a gente conversou, o que acontece normalmente? A gente tem essa fantasia de quem a gente gostaria de ser, esse eu que a gente idealiza, e que, de certa forma, nos compõe, né? Eu coloco aqui essa camisa, estou pensando um pouco no meu eu ideal, né? De onde eu quero chegar, quem eu gostaria de ser. Só que ali é diferente, ela está colada, né? Então, se sai, né? Sai a fantasia, sai a roupa, há um medo, quem ela é, né? É um pouco daquele trecho que eu li. Então, é como se, como não tem realmente esse euzinho interno, esse self ali integrado, estruturado, essa base, ela precisa colar nesse personagem, né? Porque senão ela fica despersonalizada. E aí eu te perguntei isso porque por isso que é tão importante, antes de ir para esse guarda-roupa, esses exercícios, porque eles também vão dando, de certa forma, uma estrutura, né? Porque nota que, assim, você começa com a técnica das 5 pessoas, você nunca vai direto, você primeiro vai falar do quê? Como que o outro te vê. Então, provavelmente, ela ia trazer algumas pessoas ali que ela se relaciona. Então, é um processo também que vai indo bem aos pouquinhos, né? Da pessoa aí se reavendo, entendendo. Então, quando eu foi essa etapa, né, do guarda-roupa, não foi exatamente a etapa de montagem de look, nada disso. Foi simplesmente abrir o guarda-roupa, olhar para dentro dele, e aí tem um exercício de pintura, de pintar, que eu trabalho, que assim, tem que pintar, digamos, as cores que ela se relacionava ali, naquele exercício. E aí ela não conseguiu, porque ela disse, eu não gosto de nada que está dentro. Eu só consigo Agora, se você quiser que eu faça uma pintura linda do meu profissional, isso eu vou te entregar, com certeza, bem colorido, mas isso aqui eu não consigo fazer. Ela falou, não consigo, eu odeio isso, é um trabalho para eu comprar uma roupa para um evento meu, particular. Então, foi bem num exercício, imagina depois. Então, e se você fizesse, por exemplo, você começasse ali com técnica das 5 pessoas e esse exercício de linha do tempo. Esse exercício da linha do tempo é um jeito também dela rever isso. Então, aqui falando assim, o que pode aparecer? Poderia aparecer ela ali numa situação, uma festinha infantil, a mãe colocou ela com uma fantasia de algum personagem, até a mesma fada, ou não, ou era o coleguinha que tinha, ela não tinha.
ou ela não tem muito foto da infância, você vai entendendo como que aquilo se estabeleceu, entende? E aí ela também vai entendendo, né? Quando ela traz para você, ela está fazendo o quê? Ela está revendo a história dela. Está buscando, sim. Exatamente, ela está entendendo como que ela chegou nesse momento que ela parece que é só a fada, e aí quando ela olha, não, mas eu não sou isso, o que que eu sou então, né? Então é um jeito de construir junto com ela, né? Então, quando ela pensa como que o outro a vê, como que ela se vê, como que foi a história dela ali, como que ela chegou até hoje, né? Olhar para esse eu real, para esse eu ideal, os exercícios que eu vou passar hoje do espelho. Então, é um processo que o cliente vai construindo sobre que ele vai se mapeando ali, né? Então, seria muito interessante mesmo. Eu achei muito interessante esse caso que você trouxe. Muito legal. Foi bem, assim, tanto é que eu nem fui muito atrás, porque eu pensei, gente, eu não tenho ferramenta para também agora daqui para frente fazer alguma coisa. Eu me senti também assim meio despreparada. Enfim, eu pensei, daí eu já tinha pensado no curso, né? Enfim, como algo assim que viesse me ajudar ainda, mas enfim, né? O que a gente está fazendo aqui, estudando. Mas é ótimo, realmente, esse exercício que acabaste de falar, nossa, seria uma super, né, um mergulho lá atrás, voltar, porque é bem isso que a gente precisa fazer, né? Essa reconexão, descobrir de onde isso surgiu e aos pouquinhos, e ela mesma vai se autotrabalhando, construindo, né, essa percepção e melhorando, né? E você falou que ela estava num processo de psicoterapia, melhor ainda, porque aquilo vai trabalhando em conjunto, entende? Sim. O que ela vê com você, ela leva para lá. O que ela vê lá, ela traz para você também. Então, vai sendo um trabalho muito bacana, assim. Isso. Eu vou entrar em contato com ela, né, em algum momento para ver como é que ela tá e aí ver como é que podemos retomar, enfim, para ajudar, porque realmente assim é uma dó não olhar para isso, né? É um pecado deixar isso do jeito que ela, né, tá, assim, não dá para deixar. Que legal, obrigada por compartilhar. Obrigada também por esclarecer, bem bom. Eu queria só dar um adendo à história, porque Pode como falar. na verdade é uma dúvida também. Eu normalmente tenho clientes que sofrem de transtorno alimentar, esse é o meu nicho, meu foco principal, né? Que foi o meu artigo da minha pós-graduação e é onde eu tento caminhar. E normalmente desculpa, o que você estudou aqui? Só me... Consultoria de imagem e estilo. Sou pós-graduada. E aí, meu artigo da consultoria falava sobre transtornos alimentares. Eu defendo a ideia de que a consultoria de imagem é uma ferramenta de auxílio no tratamento dessas meninas. Que legal, tá. A minha ideia é que ela é cuidada por uma série de profissionais, mas o nicho, o vácuo da imagem, que é real o problema dela, fica em aberto, porque normalmente não é cuidado dessa forma. E muitas dessas meninas não se olham no espelho, elas não aceitam o espelho. Os exercícios que eu vou passar hoje vão ajudar muito nessa parte. Então, e é basicamente isso. O processo da consultoria já ajuda muito a fazer com que elas aceitem o espelho, porque elas tem toda uma descoberta delas. Mas eu achei legal essa parte e eu queria perguntar isso, se você acha que nesse processo ajuda a descobrir, até para dar uma clareada na cabeça dela, entender onde foi o momento que ela se perdeu aí, de não se reconhecer no espelho, do espelho ser, na verdade, um vilão. Né? E tanto que o meu trabalho chama Em Paz com o Espelho, justamente por isso, porque para elas o espelho é um vilão, elas não têm espelho no quarto. Para uma mulher não ter um espelho no quarto é um negócio do outro mundo, mas elas não têm. E quando tem, elas colocam entulhos na frente.
Uhum. Então, achei legal essa ferramenta até, e por isso que eu queria compartilhar e perguntar se você acha que isso pode resgatar da onde ela se perdeu nesse, né, toda essa explicação que você deu de como a gente se identifica, né, no espelho, onde se perdeu esse vínculo com o espelho, não sei como dizer exatamente. Uhum. É que na verdade não é só com o espelho. Esse não se olhar no espelho é um reflexo de uma desconexão consigo mesma, né. Mas uma outra coisa que eu queria falar, Camila, não sei se você chegou a olhar isso na tua pós, se isso faz parte do teu estudo e tal, mas uma coisa muito interessante quando a gente está falando de transtorno alimentar, e aí até que é por isso que a gente primeiro tem essa aula do espelho, depois que a gente vai para a próxima aula, que a gente vai falar mais dessa relação com o corpo. Então, quando a gente vai estudar essa questão das meninas, das adolescentes, e hoje, infelizmente, né, até crianças começam a apresentar transtornos alimentares e transtornos até dismórfico, né? Então, o que a gente percebe? Que está muito enraizado também essa coisa da alimentação na relação com a mãe também. Então, também essa questão quando a gente fala dessa relação com a mãe, e essa questão da relação com o espelho, também essa relação com o alimento. E isso está tudo relacionado, né? Porque se a gente fala, por exemplo, de uma menina que está ali apresentando anorexia, né? Sintomas de anorexia, ela está ali num quadro que ela está anorexa, e você coloca ela na frente do espelho, ela vê que ela está magra, mas ela não se sente magra. Então, isso já diz desse espelho psíquico, né? Então, ela também não se encontra ali naquele reflexo que está ali, porque ela ainda está se vendo como gorda. E aí isso interfere também nessa relação com o alimento, né? Porque não é só por uma questão estética, né, de me manter magra, mas às vezes também essa relação, e aí tem N possibilidades, mas às vezes de não conseguir receber esse amor, né, porque quando eu falei, a mãe que vai lá e oferece esse amor e atende essas necessidades e procura dar esse alimento, às vezes acontece algo nessa relação com a mãe, e essas meninas começam a recusar o comer. Ou às vezes quando come muito, né? Então falta amor, então precisa pôr muito, né? Comendo as emoções. Então tá tudo muito relacionado. Então isso vai desembocando na questão da relação com o corpo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E aí, quando a gente pega esse caso, né, aí a gente já pode ter, não sei como que era essa relação da questão da alimentação, mas tá tudo de alguma forma conectado, né? Então, esse trabalho com o espelho é pensar, é importante esse trabalho com o espelho, esses exercícios que eu vou passar hoje são importantes, mas lembrem que não é só o espelho, né? É a conexão com esse espelho interno e é também, mais importante ainda, é a nossa presença ali como um espelho. O mais importante é isso. Então, é o que eu queria que mais ficasse dessa aula, assim, essa questão da gente se colocando ali e da empatia, tá? Tá, obrigada, viu? Então, eu estava falando da autoestima, né, nas crianças. Esse receber esse afeto, né, essa aceitação do outro. E também, os limites também são importantes. Os limites também são entendidos como um cuidado. Essa falha da mãe suficientemente boa que eu falei, ela também se coloca como um limite. A criança cresce aprendendo a se cuidar ao internalizar também limites e regras, porque o limite também ensina a se entender como um ser falho,
que é o que eu já falei lá na primeira aula, que é uma dificuldade do narcisista, por exemplo, né? Entrar em contato com as próprias falhas. Então, o limite, ele também nos ensina autoestima de alguma maneira. Ele ensina a gente a reconhecer que a gente tem falhas, ele também ensina a gente a colocar limite para o outro, né? A não deixar o outro ser abusivo conosco, não deixar o outro ser invasivo, né? Então, é importante para a criança, né, tanto ela ser vista como um ser com aptidões, né, mas também que às vezes que ela vai errar, que ela vai falhar, né? Isso precisa também ser colocado ali, né? Que é isso que vai dar de fato essa autoestima, né? Poder se ver com recursos positivos e com aspectos negativos, né? Essa que é a verdadeira autoestima, né? Então, como eu já falei muitas vezes, não se enganar com um discurso de que autoestima é se colocar ali superior ou com nenhuma falha, né? Essa é a forma de ser narcisista. E narcisismo é o oposto de boa autoestima, né? Quando a gente fala na psicanálise, o narcisismo, ele é essencial para o nosso desenvolvimento, né? Então, quando o bebê ali recebe também toda essa atenção, é um narcisismo importante, né? Mas a gente não pode ficar preso nessa fase, né? E também não ficar preso nessa falsa imagem aqui que a gente estava discutindo, né? Então, para o narcisista, é como se esse outro não tivesse chego. Não tem esse outro ali, ele não vê o outro, né? Mas também, como ele está preso numa imagem sem profundidade, ele também não está vendo a si mesmo. Então, é muito importante, nesse processo, que ocorra essa questão da separação e poder se ver com falhas e potencialidades. Então, a autoimagem, ela vai ser muito importante, né, para a nossa autoestima como resultado da nossa relação com o outro, com as nossas experiências de vida, principalmente as experiências na infância, que vão dar essa percepção do nosso próprio valor. Se são mensagens de inferioridade, de que a gente não tem valor, elas vão impactar negativamente na forma como a gente vai se ver no presente, né? Então, aí pensando no adulto, mesmo se o adulto recebe um retorno positivo do meio e do outro, mas isso não é o que ele construiu, não é o que ele vivenciou lá no passado, ele não tem essa base, então ele não consegue se afetar por isso, porque ele está naquela autoimagem. Então, por isso, muitas vezes, essa dependência desses espelhos outros, né? E aí, isso que vai dar também, quem vai conseguir se afetar por experiências positivas ou negativas, né? Então, um bom senso de autoestima, ele permite ver o positivo, né? Permite ser afetado quando o outro reage positivamente a você. A Edilene quer fazer outra pergunta, pode falar. Eu queria perguntar o seguinte, a gente está vendo o processo de construção da imagem, né, da sua autoestima. Uma pessoa que foi, né, teve toda essa base desde o nascimento e se tornou uma pessoa com uma boa autoestima, o processo de desconstrução disso, por exemplo, se tornou um adulto que sofreu, sei lá, algum abuso, alguma coisa, isso pode se desconstruir enquanto adulto? Então, se ele teve toda essa estrutura, porém, num determinado momento da vida, isso se desconstruir. E se isso se desconstruindo, por exemplo, alguma pessoa que sofreu, sei lá, abuso emocional e durante um tempo, né, começa a se separar da sua imagem, começa a não se reconhecer. Isso é mais fácil de ser tratado, já que partiu de uma base estruturada, porém desconstruída, ou a dificuldade de trazer esta pessoa para uma autoestima elevada, para uma autoimagem boa, ela, tipo assim, tanto faz, a dificuldade é a mesma ou não, entendeu a pergunta? Existe diferença nesse processo? Existe. Eu vou até responder a tua pergunta,
Muito boa a sua pergunta. Até falando como que se dá quando a gente pensa, por exemplo, no processo de luto. Então, por exemplo, né, o luto é uma coisa que todos nós passamos na vida, né? A gente, e eu não estou falando só no luto por perda de alguma pessoa querida faleceu ou morreu, estou falando de diversos lutos, né? Tem o luto de términos de relações, pessoas que faziam parte da sua vida e depois passam a não fazer mais, porque a vida muda, às vezes fases que a gente vivenciou. Então, são diversos tipos de perdas, né? E aí, então, assim, quando eu falo isso, o que eu estou dizendo, né? Sabemos que passar pelo processo de luto ou dessas mortes em vários sentidos é algo próprio do humano, todos nós passamos por isso. Isso deixaria mais fácil? Não, é muito difícil passar por um processo de luto, né? Só que, às vezes, o que acontece? O luto se instala de uma maneira que a pessoa, na verdade, ela não consegue elaborar. E aí ela fica presa naquilo, naquela vivência, e ela não consegue avançar. Ela não consegue, por exemplo, o luto de alguma forma fala da autoimagem também. Porque o que aquela pessoa vivenciava naquele momento, naquela relação, daquela pessoa que se foi, ou naquela fase, ela elaborar esse processo no fundo, ela conseguir passar por isso e se enxergar já como uma outra pessoa que não tem mais aquela pessoa na vida, que não tem mais aquela fase, aquelas vivências, que daí já é uma outra coisa. Se ela já passou, né, digamos assim, se ela já está mais calejada, se ela já entendeu mais os processos da vida, os fins, os inícios, né, os recomeços, ela vivencia isso melhor. Não estou dizendo que ela vai sofrer menos, que ela não vai sofrer, ela vai sofrer, sofrer faz parte da vida, mas ela consegue elaborar isso melhor do que uma outra pessoa que não tem essa base. Então, o que eu te respondo é sim, faz diferença. Quando eu estou falando que tem uma integração do self, que tem uma base, que tem um eu construído, no fundo eu estou falando de recursos. Tem recursos ali internalizados que dão suporte para o sujeito. Não é que ele não vai precisar de suportes externos, de pessoas, de buscar as coisas para passar por aquilo, mas ele tem mais recursos para enfrentar aquilo do que uma pessoa que não tem essa base. Então, com certeza, uma vivência posterior na vida adulta vai marcar muito, vai ser muito difícil, mas é diferente quando a gente faz isso numa estrutura que está já meio capenga, digamos assim, e aí isso se destrói mais ainda do que alguém que já tem uma base que tem mais chances e mais potencial ali para se reerguer, tá? Não sei se respondido. Não, ficou claro. Era essa dúvida que eu tinha, porque existem pessoas que passam abusos muito fortes enquanto adultos. E é um processo de anos sofrendo um abuso, seja na autoestima, enfim. E se isso, de certa forma, o que recebeu a partir do nascimento e da infância era um fator que agregava valor, independente do abuso que sofreu enquanto adulto. Então, é interessante. Ainda bem que ajuda. Ainda bem, sim. E aí, às vezes, o que acontece é que para essa pessoa não está claro que ela não vivenciou, ela pode não vivenciar uma violência, não ter vivenciado na infância uma violência tão dura como a que ela está vivenciando ali enquanto adulta, só que às vezes quando a gente vai investigar, e aí eu já estou falando num processo de psicoterapia mesmo, a gente vai descobrindo que também tem, de alguma forma, uma repetição. Então, essa pessoa está, de alguma forma, se colocou, se manteve numa relação ali, muitas vezes, de abuso e de violência, porque isso se conecta já com algo que ela passou na infância. Entendi. Ela repete aquilo.
porque é o que ela conhece de alguma maneira, tá? Então tá sempre muito conectado, tá bom? Perfeito. Ótimo, obrigada. De nada. Outra coisa, então, a gente falando dessa coisa da base e depois como que vai ser esse ser no mundo, né? O quanto essa base vai ser importante, mas isso não tira, mas também dá também a medida de como que essa pessoa vai sofrer na questão cultural, né? Porque a cultura também se coloca muitas vezes com crenças, né, de como deveríamos ser, que vão influenciando também de alguma forma esse senso de valor, crença sobre a aparência, crença sobre o que é ser feliz, sobre felicidade, sobre ter sucesso. Então, aquela pessoa que vai estar mais suscetível a ser impactada negativamente, né, a entrar nesse universo, né, porque nós somos seres sociais e a gente tende sim a se comparar com as outras pessoas, mas quem vai estar mais frágil, mais suscetível é quem, de alguma maneira, não tem essa base. Então, vai sofrer mais ali nessa comparação com o outro, sempre de um jeito a se colocar negativamente, vai sofrer mais na questão das redes sociais, vai começar a classificar o valor pessoal pelo outro, pelas realizações que vê ali no outro, porque aquilo dela não está bem estruturado, tá? Então, o importante também da gente entender essa questão do desenvolvimento, né, de todo esse processo como se desenvolve, é também entender por que algumas pessoas, né, ficam mais seguras de si, não se afetam tanto pela questão social e outras não. Então, isso é importante, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, quando a gente vai entrar na questão da relação com o corpo. Deixa eu liberar aqui a Daniele. Então, vamos para o exercício do espelho. Hoje a gente não vai fazer aquela vivência de fazer o exercício aqui, mas vocês vão poder também, eu vou passar 2 exercícios, tá? E aí vocês podem escolher qual deles que vocês vão me enviar, tá? Nessa questão das clientes, né? Realmente isso acontece, né? Que a Camila trouxe. Clientes que não se olham no espelho, tá? Então, esse exercício, esse primeiro exercício que eu vou passar, é para essa cliente. Então, é importante também, antes de fazer, entender como que é a relação da tua cliente com o espelho. E este exercício também é para compreender como que está essa relação, tá? Então, é muito naquele processo que eu falei. O exercício, ele é uma investigação ao mesmo tempo que ele é uma intervenção, tá? Então, sempre que você for fazer com uma cliente que não se olha, primeiro faça esse exercício. Nunca vá direto para o outro exercício, tá? Que na verdade é você fazer uma vivência ali da tua cliente entrar em contato com o espelho no primeiro momento, com a imagem dela, e depois praticar a questão do não julgamento, tá? Então, colocar ali a cliente na frente do espelho e pedindo para ela ir olhando para o espelho, dos pés à cabeça, se descrevendo sem julgar, tá? Então, 2 coisas. A cliente que não se olha, ela poder entrar em contato com essa imagem. A cliente que você já sabe, que olha muito, que já trouxe muitas demandas de relação com o espelho, da parte estética, é até legal pedir para essa cliente tentar, antes do exercício, ficar um tempo sem se olhar,
tá? Por quê? Porque ela está com um olhar muito viciado, esse olhar do julgamento, da crítica. Então, coloca, depois dessa diferenciação, coloca essa cliente, né, esses 2 tipos de cliente na frente do espelho, e aí ir pedindo para ela ir entrando em contato com aquela imagem e ir se descrevendo, né? E praticando também essa autoaceitação dessa imagem, tá? E aí fazendo esse exercício dos pés até a cabeça, observando o próprio corpo, as próprias formas, descrevendo esse corpo sem julgar, procurando o máximo possível se aceitar e ficar confortável com essa imagem. E para cliente que não se olha, virar um exercício constante, isso virar uma constância que ela faça sempre, tá? Para ela ir se conectando com aquela imagem ali, tá? E aceitando nesse processo de olhar para o espelho, tanto a imagem mesmo ali, que está refletida, quanto entrar em contato com ela mesma, né? É uma forma de um exercício para entrar em contato internamente também, tá? E tá confortável ali na própria pele. Agora a técnica do espelho 2, essa técnica para clientes que já se olham no espelho, ou depois que você já fez a primeira técnica e para cliente que não se olhava e num momento que ela já está mais confortável com isso, tá? Então, mesma coisa, coloca um espelho na frente da cliente e pedir para ela observar aquela imagem refletida ali, imaginando que é uma outra pessoa que está diante dela. Começar a descrever os aspectos físicos, iniciar pelos aspectos físicos, falar sobre como é a postura, como que essa pessoa está vestida, qual que é a expressão facial, então ir descrevendo aquilo e depois ir para os sentimentos. Qual é o sentimento, qual é a emoção que essa pessoa está transmitindo, tá? Essa é uma técnica que vai de contato com a autoimagem e com sentimentos da autoimagem que não estão sendo ditos para ter uma conscientização mesmo, porque o cliente, ao se ver como um observador externo, isso vai diminuindo a resistência e o medo de entrar em contato com alguma coisa que está ali, que está sendo evitada. E aí, o que pode acontecer? Depois dessa descrição, vocês entenderem o que o cliente trouxe ali. Pode acontecer da cliente criar um personagem. Então, você vê que aquilo que ela está falando é completamente diferente do que ela é. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, pode ser um ideal, tá? Então, vocês podem perguntar, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, você trouxe como você se vê ou quem você gostaria de ser, né? O que você apresentou ali? Pode ser que a cliente traga exatamente como ela se vê, então ela vai fazer uma leitura dela mesma, que pode ser muito negativa ou pode ser tanto positiva quanto negativa, mais positiva também, então também dá dados da autoimagem ali, quando a gente pede para esse cliente se observar como um observador externo. E aí, se vocês tiverem dúvida do que apareceu ali, é só perguntar. E aí, depois, também, no final da técnica, perguntar para o cliente como que foi esse processo. Normalmente, surgem muitas coisas de, nossa, eu entrei muito em contato comigo mesma, ou às vezes foi muito difícil, foi aversivo, né? Então, é um jeito ali de ir possibilitando esse contato com a imagem, com a autoimagem através do espelho, tá bom? É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer dizer algo? Podem ir falando. Pode falar. Não, pode falar, eu só ia perguntar sobre o exercício. Pode falar, Tanara. Não, eu também é de exercício. Pode perguntar, talvez seja a mesma coisa. Eu não entendi muito bem a diferença entre eles. A minha dúvida era essa. Acontece essa dúvida. É assim, o primeiro
é só um contato com a imagem do corpo mesmo, tá? Pensa que o primeiro é como se a gente estivesse fazendo aquele primeiro estágio, que precisa entrar em contato com a imagem corporal, com a consciência do corpo, com a imagem refletida ali. Então, é descrever da cabeça aos pés o próprio corpo, tá? Agora, sem julgar, né? Sem julgar, muito importante. Então, pedir para a cliente voltar quando ela começa a se julgar, quando ela fala assim, porque tem essa perna feia, porque não sei o quê. Então, voltar, que é para ela entrar em contato com a imagem corporal, se desfazendo, né, desses julgamentos, desse óculos crítico, tá? O segundo é para a cliente se imaginar como é outra pessoa que ela está vendo ali. É como se ela fosse um observador de uma outra imagem, como se não fosse a imagem dela, tá? E aí ela vai começar a descrever essa imagem que ela está vendo, essa pessoa que está ali, pela parte física, pela parte do corpo. Depois ela vai começar a falar dos aspectos internos. Ela vai falar de emoções, às vezes ela fala se essa pessoa ela é simpática, ela está triste, ela está com os ombros caídos, então ela parece um pouco depressiva. Então, você vai perceber que muitos clientes começam a associar o que está sendo transmitido pela própria leitura ali, né? Então, tem olheiras de cansaço, porque ela está cansada, entende? Então, indo para a parte subjetiva. O primeiro é só sobre imagem corporal. É mais sobre se sentir bem no corpo. O segundo, a gente consegue acessar mais a autoimagem, porque como o cliente está se vendo como observador externo, isso também dá margem para ele trazer muitas coisas. Então, por isso que pode aparecer muitas coisas. Pode ser que ele idealize, fale de uma pessoa que ele gostaria de ser, pode ser que ele traga aspectos positivos e negativos que ele vê em si mesmo, só que como um observador externo. Entende? Ficou mais claro? Sim? Que bom. Vou fazer a minha pergunta. Tá. Esse exercício aqui, a gente tem até o final do curso para fazer a entrega, como é que é? Porque aí a gente vai ter que realmente fazer com o cliente real, né? Assim, Faz com você mesma. Pode fazer com você mesma. Então tá. Vai para frente do espelho e escolhe, vou fazer um ou vou fazer o 2. E aí depois me manda o que você, né, como você se descreveu e como foi fazer o exercício, tá? Tá bom. E aí a questão da data, a gente vai definir no final do curso para ter um prazo para a gente se organizar, para vocês enviarem todos os exercícios. Mas quem for fazendo já pode ir enviando para o meu e-mail. Tá bom? E você está recebendo os e-mails? Tô. É que eu ainda não tô no processo de olhar, corrigir e dar um retorno, mas tô sim. Tô recebendo. Tá bom? Obrigada. Elisa, achei essa aula bem interessante. Que bom. Principalmente porque a gente falou sobre a mãe. Uhum. E também acho que eu tô numa fase que eu tô tendo muitas amigas mães. Eu não sou mãe ainda, não pretendo ser por agora, mas nos últimos 2 dias eu recebi mais uma amiga dizendo que estava grávida. E eu tenho observado a relação delas com o corpo também, sabe? A relação da mãe com o corpo depois do bebê. E aí, conforme você foi falando sobre o bebê e tal, eu pensei assim, nossa, eu acho que muita mãe também deve perder a própria identidade quando o bebê nasce. Porque eu acho que assim, o bebê não entende que ele está sozinho, que ele é um ser à parte, e também às vezes acho que a mãe, mesmo já tendo essa consciência, né, de que ela começa a entender, ou talvez entenda, eu não sei, eu não fui mãe, né, mas é o que eu estou deduzindo, que ela também não está sozinha mais, que tipo, parece que o bebê faz parte da identidade da pessoa dela.
E aí, assim, eu fico assustada, porque, assim, as minhas amigas agora, elas só postam coisas sobre o bebê delas. Se eu não vejo foto delas, eu não vejo stories delas, é tudo sobre o bebê. E, assim, eu fico animada, porque eu acho legal, né? É um processo legal de construção e tal. Mas, assim, eu não sei se isso é saudável, sabe? Eu não sei se elas ainda se olham, se elas ainda pensam na autoimagem delas, como uma pessoa e não como mãe, porque, assim, às vezes tem sensações que elas só acham que são mães. E elas são tão novas, assim, estão com 30 anos, né, a fase dos 30, tá? Então, assim, isso se perde. Aí eu fico pensando, cara, eu não quero isso, eu não quero ser mãe, porque parece que é isso, assim, depois que você chegar nesse estágio, você não pensa mais em você e, tipo, sei lá, então essa aula me fez refletir muito sobre isso, sabe? Porque eu acho que essas mulheres também precisam entender, não só o bebê, mas a mãe também precisa entender que ela ainda é mãe, mas uma mãe interna, sabe? Quer dizer, nasce ali também uma outra imagem, que é a imagem da mãe, né? Aí tem uma série de outras questões da relação dessa mãe com a mãe dela, do que ela internalizou, do que é uma mãe, né? Aquela coisa assim, bem senso comum. Não vou repetir os mesmos erros da minha mãe, né? Então, tem toda uma construção da imagem de mãe. E aí depois é muito importante e saudável até para o bebê que ocorra essa separação, que aí é quando a mãe, né, se dá conta que ela quer voltar para o trabalho, né? Às vezes é algo que se impõe, né? Terminou a licença, ela volta para o trabalho, às vezes é uma retomada mais da relação amorosa, às vezes é um processo dela com ela mesma, de transformações dela se rever com essa mãe interna, de quem que ela é agora, né? Tem um processo também disso, né? Que qual que é essa nova imagem que vai se construir? E notem que é muito naquilo que eu falei da relação com o corpo, né? Porque o corpo muda muito também. Então tem toda uma revisão de autoimagem que precisa acontecer e que é muito saudável para que o bebê não fique preso nessa coisa de que sou tudo para minha mãe, ela tem tudo para mim, e fica os dois ali, né, casadinhos. É sufocante. Não mais nada, exatamente. Eu acho que, assim, meu relacionamento com a minha mãe também é bem isso, assim, eu já tenho 24 anos e me sinto muito sufocada. Eu saí da minha casa já morei sozinha e agora eu voltei porque, por conta da pandemia, eu falei, vou reduzir os custos e vou vir. E, tipo, tá sendo muito difícil, assim, eu tô tendo que, às vezes, falar cada passo que eu tomo. E eu já nem fazia mais isso quando eu tava fora, então, o tempo todo alguém ligando e tal, é muito estranho para mim, mas é necessário para ela. Então, eu entendo. E, assim, eu também percebo que essas mulheres, acho que chegam em estágio que elas não buscam a autoimagem, não buscam, o que eu quero, sabe? Tipo, eu acho que eu tô vivendo essa fase, tipo, o que eu quero desenvolver? Sei lá, eu nunca aprendi a nadar e agora eu tô fazendo aula de natação. E aí eu penso assim, acho que elas não pensam, não tem esse feeling assim de, o que eu quero para mim, o que eu gostaria. Aí acho que chega um momento da vida da mulher que ela pensa que o estágio dela é ser mãe, tipo, pensar no outro, que daí vai suprir um pouco dessa falta de pensamentos em si, sabe? Eu sinto muito isso, assim. E acho isso um problema que também pode refletir na vida do bebê depois, né? Então, é muito doido isso, porque eu acho que a mulher ela tem que estar pronta para ser mãe quando ela já tiver. Eu, pelo menos, quero isso, né? Eu almejo isso, que quando eu estiver numa estágio da vida que eu já fiz muita coisa, que eu já me realizei, aí eu vou descobrir um novo sentimento. Acho que é isso, assim, eu fico preocupada com essas mães e como elas estão se vendo, sabe? Eu acho que vai chegar muita cliente que é mãe e talvez tenha perdido um pouco da infância, do como se sentir sendo bebê, e tá pensando mais no próprio bebê, assim, agora. Não sei. Mas eu acho que também tem uma outra questão, que é o que é esperado da mulher, né? Porque eu até lembrei, assim, do Freud, porque ele falou uma coisa, assim, né? Ele escreveu lá nos textos dele. Primeiro, ele fala muito que a mulher é um enigma, né? Mas
tem algumas coisas que ele escreve que depois eu acho que as feministas, né, estão certas em criticar, que é de dizer que como se a mulher, né, por ter uma questão ali de uma incompletude, ela resolveria isso se tornando mãe, como se essa fosse a única saída. E eu acho que por muito tempo, uma sociedade machista, patriarcal, muitas vezes era esse o lugar da mulher, né? Assim, ela só poderia ser mãe e do lar, né? Então não existiam outros lugares. Então, às vezes, o que eu acho que acontece também é um pouco uma reprodução disso, assim, né? De socialmente só vou me satisfazer enquanto mulher, né? Por muito tempo, o único caminho era você ou casar, ter um homem ao seu lado, né? Quando a mulher não tinha nenhuma independência, né? De nada, financeira, enfim, não trabalhava, ou ter um filho, era o único jeito dela ser vista e reconhecida. E muitas vezes hoje isso se repete, né? Hoje ainda tem, ou a mulher é vista por uma questão da parte do ser sexy, atraente, o corpo, e né, um objeto sexual, e esse é um ponto muito importante que a gente vai falar na próxima aula, quando a gente entrar na questão do mito da beleza e tudo mais, ou ela se coloca ali como a mãe, né? Quer dizer, então muitas vezes eu acho que tem uma reprodução disso ainda, né? De que é só isso que me resta, é só assim que eu vou me satisfazer e me completar. Então, se eu for a mãe, eu fico presa nisso, ou na questão do lar e do casamento, isso é muito forte ainda, né? E aí hoje ainda se instala a coisa da juventude, né? Se manter eternamente jovem, porque só essa mulher é olhada, né? Só essa mulher é atraente, a mulher velha começa a ser descartada, né? Então... E agora também acho que tem essa pressão de que, tipo, você tem que ser mãe, esposa e também tem que continuar a carreira. Então, assim, antes a mulher ainda não tinha pausado a carreira. Agora, acho que tem uma pressão de eu tenho que continuar as minhas realizações pessoais. Então, assim, a pressão aumentou bastante, eu acho, para essas mulheres. Continuar e sem deixar de lado os filhos e o lar e sem dela. Eu acho que essas mulheres vão precisar muito dessa ajuda, assim, principalmente desse curso. Essa aula me fez refletir muito do bebê também, mas principalmente da mãe, assim, se identificar, sabe, como uma pessoa também. Posso dar meu depoimento? Licença. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Eu sempre me considerei feminista, sempre trabalhei bastante, né? Mas a maternidade veio para mim como uma realização de um projeto pessoal mesmo. Eu fui mãe com 32 anos e me vi, sim, nesse estágio de simbiose total com os meus 2 filhos. Então, eu tenho 2 filhos, um de 4 e uma de 2. E eu só soube a mãe que eu ia ser quando eu me tornei mãe, né? Porque, justamente, eu tinha, porque você é assim, você é assado, blá, blá. E não, eu entrei num estado total de mãe, totalmente maternidade durante 4 anos. E aí sim, realmente, a consultoria de imagem veio justamente dessa redescoberta, né? De quem eu sou, do que eu sou, né? De quem tô eu aqui nesse guarda-roupa, né? Então, amamentei os 2, amamento ainda minha filha mais nova, tem 2 anos. Então, o que eu senti você preocupada com essa coisa da maternidade, né? Eu acho que primeiro tem que ter esse desejo, né? Você falou bastante de pressão, eu acho que a mulher realmente sofre muita pressão, a gente tem que ter o desejo de ser mãe, ponto. Né? Por mais que a sociedade diga isso e aquilo. E o que você vai ser depois, só quando você for. E, sim, eu não sei as outras aqui que são mães, mas a gente passa assim, acho que esse curso, eu também estou estudando consultoria de imagem, né? Porque eu me apaixonei pela área, mas esse curso, sim, eu acho que ajuda muito no que a gente pode ajudar outras mulheres, porque a gente passa, assim, por tudo isso que você está falando, de quem sou eu, quem não sou, a relação com o próprio corpo, é bem interessante. Legal. Alguém mais quer falar? Eu também sou mãe, meninas, e eu posso dizer que para mim no início foi bem difícil, assim, eu notei uma diferença muito grande na minha vida, né? Eu tinha uma vida bem... tinha o meu trabalho, minhas coisas, minhas amigas, minha academia. Tinha uma vida totalmente independente, né?
E realmente eu senti uma perda total dessa independência, até porque eu tinha um serzinho que dependia de mim, né? E realmente eu precisava cuidar dele, né? Se não fosse eu, claro, tem pai, né? Eu tenho meu marido, mas é bem como comentaste, Elisa, não é a mesma coisa, mesmo querendo eles ajudar, mas existe essa relação muito forte entre a criança, né, e a mãe. E agora muito na tua fala, assim, eu percebo, assim, o olhar dele, a atenção, o carinho. E aí a gente quer proteger demais, sabe, Larissa? A gente não quer que nada aconteça. E o que está acontecendo com as tuas amigas aconteceu comigo também. A minha vida praticamente eu zerei, eu não era mais a Tanara, eu era a mãe do Takeshi, que é o nome do meu filho, né? Só que é uma fase, isso passa com o tempo, quando eu vendo que ele já estava maior, ele já estava assim, mais confiante, se virando, caminhando, tentando as primeiras palavrinhas. Aí eu, pelo menos, essa foi a fase que eu meio que me despertei novamente a ser a Tanara de novo, né? Eu voltei de novo para o meu trabalho, eu quis fazer as minhas coisas, eu quis ter a minha independência, os meus momentos só meus, né? Mas, claro, eu tive isso com 1 ano e meio de idade dele, outras mulheres não vão ter quando a criança tem 5, quando a criança vai ter 10, outras mulheres nunca vão ter, imagino, e vai ficar presa a um relacionamento, a um casamento, ao fato de ser mãe, né? Eu acho que tudo vai depender de cada pessoa, né? Mas o que elas estão passando é bem comum de passar e sim, eu pelo menos vi como um momento que era meu importante e como a Fernanda comentou, Fernanda, eu também quis muito ser mãe. Ele veio no momento que eu estava muito, muito, muito ansiosa por ter ele. Então, acabou dando tudo certo, né? E eu entendi, olha, engordei, tive né, flacidez, coisas normais da gravidez e que para mim foi só um momento, não posso tomar tal coisa, não posso comer tal alimento, não posso, mas ok, é um momento só, né? E eu me cuidei muito para que isso, nada de ruim acontecesse com ele, porque eu sabia que daqui a alguns meses na frente tudo estaria normal de novo. Mas sim, isso acontece. E é comum e faz parte da vida. Eu, pelo menos, tentei levar, assim, dessa forma, né? E hoje eu me sinto muito tranquila, assim, que tudo deu certo, que ele tá bem também. Hoje ele tem 6 anos já. E tá agora com as aulinhas online aí, a vida que segue, né? Faz parte. Uhum. Bom, eu vou dar um depoimento rápido, né, porque todo mundo está falando dos filhos. Eu tenho um filho de 26 anos, e eu, sim, quando ele nasceu, eu perdi completamente a minha identidade, só que eu fiquei, assim, tão focada na perfeição que eu queria passar para ele, que todo o resto em torno não existia. Então, a comida era só eu que fazia, eu não deixava as pessoas pegarem, ou seja, eu fiquei num processo de hiper mega proteção. E é uma coisa engraçada, porque depois de quase adulto, ele começou um processo de terapia, porque eu acho que essa coisa de eu sufocar tanto ele acabou fazendo com que ele desenvolvesse uma ansiedade também de ser uma pessoa perfeita. Ele já terminou, já tratou, já foi, mas com certeza essa coisa de proteção que eu passei para ele na infância e que eu tenho uma característica de querer abraçar tudo para mim, trouxe para ele um problema que ele teve que buscar ajuda externa, porque eu, em tese, inconscientemente, levei isso para ele, né? Então é interessante quando a gente toma o cuidado disso, quando a gente vai perdendo, a gente vai se perdendo pelo outro, o mal que a gente causa também para o outro, não só para a gente, né? Sem ter ideia, sem ter noção do que está fazendo. Então é interessante, mas eu passei por todo esse processo também. Que legal. É bom saber que tem mulheres que passam e depois passa, que nem a Tanara falou. Isso anima um pouco. Isso anima porque dá medo, né, de você se perder e depois você nem se encontrar. Mas é muito importante, é bom saber que existe esse processo e que é normal, eu acho, agora. Sim, bem normal, bem comum. Eu tive 2 filhos, né? Eu fui mãe muito, muito cedo, assim, com 22 anos eu tive minha filha, hoje ela tem 19 anos. Eu olho assim, eu penso, meu Deus, tá na faculdade, eu tenho um menino de 10 anos.
E também passei por esse processo, igual as meninas falaram, esse negócio de você realmente se doar para a criança, atender ela. Ela vem em primeiro lugar, mas é uma fase e passa, e aí depois você vai alinhando tudo. E não é ruim, é bom. É bom. É que tem que passar para saber. É uma loucura. Será que podemos fechar com os depoimentos, Sim. da troca aí? Sim. Sim? Então tá bom. Então, até semana que vem. Boa semana para vocês. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Boa boa noite. semana. Tchau.